Cervejeiros e cervejeiras, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Daniel Dinslaken por aqui e hoje eu respondo a dúvida do Elton Souza. Gostaria de começar a introduzir a cultura das cervejas artesanais na minha cidade natal e por isso montei meus equipamentos na casa do meu pai. Como o pessoal lá bebe cerveja comum das grandes cervejarias, gostaria de deixar a coloração das minhas próximas a elas e queria saber como deixar a cerveja límpida, como a das grandes cervejarias. Eu uso filtro, em qual etapa? Elton, muito bacana, louvável aí a sua iniciativa de querer difundir ainda mais. Agradeço você estar fazendo esse trabalho tão árduo que é a gente tentar difundir essa cultura e cada vez fazer com que mais pessoas conheçam as cervejas artesanais, cervejas caseiras e se apaixonem como a gente está apaixonado, não tem dúvida disso. O primeiro conselho que eu dou para você e que eu dou para muita gente que quer começar a fazer cerveja artesanal e tá nesse, vamos dizer que como se fosse em cima do muro. Eu quero apresentar para as pessoas, eu quero que as pessoas gostem. E muitas pessoas querem fazer cerveja artesanal e não querem se distanciar muito das comuns, das comerciais, para que as pessoas não se espantem. Não sei exatamente qual que é a questão que tem por trás disso. E o que eu diria é, não se preocupem com as cervejas comerciais. Não tentem fazer uma cerveja próximo das comerciais, porque vocês não vão conseguir fazer uma boa cerveja próximo. E aí é que vocês acabam caindo do cavalo, vamos dizer assim. Eu quero fazer uma Pilsen muito boa. Olha, fazer uma Pilsen é difícil. Então, se você quiser fazer uma cerveja clara, Pilsen, cristalina, parecida com as comerciais, as chances são de que você não vai conseguir fazer. Ela não vai ficar tão boa e você vai acabar depois de tendo muito trabalho, ouvindo as pessoas falando, eu prefiro as comerciais. E aí, realmente, é bem frustrante ouvir isso. Claro que muita gente vai preferir, eles estão acostumados, afinal de contas, são décadas tomando aquela. Não é porque você vai botar uma outra que, de fato, na hora a pessoa vai achar melhor. Mas eu diria que você não deveria se preocupar tanto em manter o padrão. Claro que ter uma cerveja limpa, cristalina, é muito legal. E eu vou dar aqui algumas dicas para vocês conseguirem fazer isso. Mas não precisa se preocupar em ter uma cerveja tão cristalina quanto uma cerveja Pilsen comercial, que eles, claro, usam filtro, como nosso colega perguntou. E você pode usar filtro na cerveja artesanal? Na cerveja caseira? Pode, mas eu não recomendo. Tá? Eu acho que é desnecessário ter esse tipo de preocupação, esse tipo de trabalho. E não diria que a eficiência vai ser tão boa assim. Se você ajustar a sua água, por exemplo, sei que para quem está começando não é o caso, ainda não está de repente nesse momento, mas é só para vocês saberem que isso é uma possibilidade. Ajustando sua água, você consegue fazer com que as suas partículas que ficam em suspensão decantem mais fácil. Isso vai fazer com que a sua cerveja fique mais límpida e mais cristalina. Se você fizer uma boa clarificação, muita gente nem sabe o que é clarificação quando está começando a fazer cerveja. E quando quer fazer uma Pilsen parecida com uma cerveja A ou B aí que são comerciais, ainda às vezes não domina o processo e nem sabe qual a função e para que serve a clarificação, como que faz, se não faz. Então isso é fundamental. Você fazer uma boa clarificação da sua cerveja já vai também eliminar boa parte das partículas de suspensão. Um bom resfriamento também vai diminuir o trube que você vai levar para o seu bote fermentador. Fazer uma boa maturação a frio, diminuir a temperatura bem, também vai ajudar. Quer deixá-la bem cristalina, você pode adicionar gelatina no final da sua maturação e ainda vai deixá-la mais cristalina. A chance são que você vai, de fato, só com essas questões, com esses ajustes de processo, e daí também utilizando alguma coisa de refinamento, você vai ter uma boa clarificação da sua cerveja, o que eu diria que para muitas pessoas é suficiente para ela ficar com um aspecto muito legal, muito bonita. Se você botar do lado de uma Pilsen mainstream aí, talvez ela não vai estar tão cristalina, às vezes até fica, tá? Vou falar para vocês que às vezes fica, mas não vai ser nenhum demérito de dizer, essa aqui é melhor porque está mais cristalina. Quanto à cor, claro, daí você vai escolher um grist de maltes e um estilo de cerveja que seja mais claro, se for o caso. Eu entendo e até concordo que de repente você fazer aí uma cerveja preta, escura, uma stout ou alguma outra coisa e querer que as pessoas tomem, de repente pode ser um susto muito grande. De fato, eu sempre recomendo aqui com uma Pale Ale, por exemplo, com um amargor mais para baixo, né, um limite inferior para ela não ficar tão amarga. É um bom estilo para você começar. Uma cor bonita, uma cor amarela, um dourado e podendo puxar até um pouquinho mais aí perto de um âmbar também é bacana, as pessoas vão gostar da cor. Se ela tiver cristalina,
aquele aromazinho de lúpulo, sem dúvida, vai impressionar os seus colegas aí que ainda não conhecem a cerveja artesanal. Você tem tudo aí para ter sucesso e botar uma cerveja para a galera provar, que vai olhar assim, nossa, isso aqui é uma cerveja artesanal, é uma cerveja artesanal boa. E só para fechar, eu quero deixar claro aqui para vocês que é uma coisa que eu bato muito na tecla. Eu estou aqui todo dia trazendo uma sacada, principalmente, às vezes está falando de outros assuntos também, mas principalmente sobre processo, para ajustar processo, porque o segredo de você fazer uma cerveja que as pessoas vão gostar é acertar o processo. Muita gente começa a fazer cerveja, não tem domínio do processo e acaba pecando na hora de entregar uma cerveja para alguém experimentar pela primeira vez. Isso é um grande, um desserviço para a cultura cervejeira. Porque quando você faz isso e você apresenta pela primeira vez uma cerveja para quem nunca tomou uma cerveja artesanal, as pessoas costumam admitir que você sabe fazer cerveja. Se você às vezes não domina o processo, não entende exatamente, mas você faz, tem todos os equipamentos e tudo mais. Se você às vezes não entende algumas coisas e peca, imagina alguém que nem conhece cerveja artesanal. Você às vezes é a referência. Você está falando na sua cidade natal, não tem ninguém que conhece, de repente você vai ser a referência. Então quando você entrega uma cerveja para as pessoas consumirem, eles vão admitir que aquilo é cerveja artesanal. E se você fizer mal feito, se tiver um off flavor, se tiver alguma coisa ruim, que é desagradável no aroma, no sabor da cerveja, e também na estética, né, como você está falando, se ela não estiver bem cristalina, coisa e tal, vai fazer com que as pessoas pensem, nossa, isso aqui é cerveja artesanal. Eu não gosto de cerveja artesanal. Não vai levar esse consumidor na hora a pensar, eu preciso experimentar outra para ver se era aquele cara que não sabia fazer. Não, ele vai acabar tendo isso como aquela questão da primeira impressão que fica. Então alguém que nunca tomou cerveja artesanal precisa ter uma boa impressão. Então é importante que a gente consiga dominar o processo. E por isso, antes de eu me despedir, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas se for antes do dia 27 de outubro, deixo aqui o convite para você, nosso primeiro workshop cervejeiro, totalmente online, totalmente gratuito também, do dia 27 de outubro ao dia 6 de novembro. Vão ser vários vídeos, aulas e conteúdos adicionais aí que vão fazer você levar a sua cerveja para um outro nível. Ou se você nunca fez, você começar a fazer já com o pé direito. E aí você vai conseguir dominar completamente o processo de produção, vai entender como é que funciona o processo, dentro do workshop você vai ver quais são os seus pontos falhos, o que está faltando você melhorar, onde que tem que investir mais, vamos dizer assim. E assim você vai conseguir fazer o processo, dominar o processo e fazer uma cerveja excelente. Essa é a minha promessa para você que for participar do nosso primeiro workshop cervejeiro. Então, do dia 27 de outubro ao dia 6 de novembro. Espero você, é só clicar no link ou digita aí www.comcerveja.com.br/workshop. Deixa seu e-mail se você está inscrito. Eu mando mais instruções para vocês por e-mail depois. Certo? Um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!